dia. O Auto Esporte de hoje. Versões com motores turbo e aspirado convivem juntos dentro das marcas. Tempero com alta octanagem. A gente vai fazer 2 testes, um de aceleração, outro de retomada. Customize. Tá vendo essa lanterna que parece estar flutuando? Na verdade, isso aqui é um truque. Para começar, o tempo passa. E para muitos carros, o odômetro rodou menos que a média por causa da pandemia. Uma situação bem comum, mas que pode deixar muita gente confusa. Esse carro aqui tem 2 anos e está na 2ª revisão. Normal, né? Esse outro também, só que rodou bem menos. A gente sempre ouve falar da revisão por quilometragem, mas a revisão por tempo é fundamental. A média de quilometragem que um brasileiro roda é aproximadamente 12 mil quilômetros por ano. Então, quando a gente faz a medição de intervalos de revisões, é aproximadamente 9 a 10 meses, o que faz com que a quilometragem seja atingida antes do tempo. Com a pandemia, caiu a quilometragem e tem muita gente que nem deu bola para outra referência da revisão, que é o prazo. Nós tínhamos aproximadamente 47% dos clientes que não atingiam a quilometragem e faziam a revisão por prazo. Fazendo um comparativo do mesmo período do ano passado com o mesmo período nesse ano, que coincidentemente calhou no meio da pandemia, o que nós identificamos foi um aumento significativo, mas ainda tem um ponto mais importante ainda. Boa parte dos clientes pode estar negligenciando essa questão do prazo. O Luiz quis economizar. Falei, nossa, vou fazer uma revisão e rodou 800 quilômetros. Aí até puxei a vareta do óleo, assim, o óleo clarinho, assim. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Eu vou fazer revisão, vou gastar R$ 1.500. Eu preferi arriscar. O problema é que ele pode gastar ainda mais quando for fazer a manutenção. Nós trouxemos para o laboratório 2 amostras de lubrificantes de carros do mesmo modelo, com o mesmo motor e com a mesma marca de lubrificante. Só que esse daqui venceu por tempo, andou muito pouquinho. E esse daqui venceu por quilometragem. Olhando, parecem iguais, né? Será? Olha o risco que o Luiz está correndo. Aqui a gente pode ver no espectro, quanto mais baixo, a gente pode dizer assim, mais oxidado está o lubrificante. A gente repara que a linha mais escura do lubrificante que ficou parada por tempo, ele já começou a se oxidar, mesmo parado. Lubrificante, mesmo sem rodar, perde propriedades, por exemplo, nos aditivos. O lubrificante novo tem 9 de detergência, com o tempo, mesmo parado, sem uso, ele cai, essa detergência, e no lubrificante por quilometragem chega a 0. Isso no futuro pode dar um problemão danado, pode parar o sistema todo, pode dar um problema no motor. Que decanta de borra de cárter. Essa borra de cárter no futuro vai tamponar filtro, vai danificar a bomba de óleo e futuramente pode acontecer até de fundir o motor por falta de lubrificante. Outro motivo para fazer a revisão por tempo, o fluido de freio. No reservatório do fluido de freio, a tampa, ela fecha, mas ela permite a entrada e saída do oxigênio. Mesmo porque o nível vai baixando, tem que entrar oxigênio para ocupar esse espaço. E o fluido de freio, ele absorve a umidade do oxigênio, do ar, contaminando. Ele vai se autocontaminando e isso é extremamente perigoso. A umidade se converte em água no fluido. Quando a temperatura sobe, numa descida de serra, por exemplo, essa água evapora e se transforma em bolhas, entupindo o sistema. O risco é o freio falhar. Outra vantagem da revisão por prazo é garantir cuidados com peças em borracha. Elas ressecam mesmo se rodarmos pouco com o veículo. E a palheta, que também é um item de segurança, a gente só lembra quando precisa dela, né? Essa daqui já passou da hora de trocar. Geralmente a vida útil é de 1 ano, mas se o carro ficar exposto ao tempo, cai pela metade. Uma boa dica é deixar a palheta levantada. Desse jeito aqui, ó, a borracha não resseca e fica pressionada contra o vidro. É melhor. Nesse caso, eu vou ter que trocar. Não tem mais jeito, não. Só não esquece de verificar o traseiro também. Certo é que temos um novo cenário, seja com cuidados digitais ou analógicos. E é por isso que vale a pena investir um tempinho para cuidar dos detalhes.
No meu caso, eu vou acrescentar aqui troca por tempo. Agora é esperado, com a mudança de comportamento, né, da sociedade, que a adoção do nível de trabalho maior em home office, né, reduz a quantidade de quilômetros percorridos por ano. Então, nós devemos ter muita atenção a esses itens que degradam, não somente com o uso, mas também com o tempo. Daqui a pouco, no Auto Esporte, Que é uma moto de média e de alta cilindrada, mas um equipamento de medição. customize. Olha só que bacana esse detalhe do vidro. E como optar entre turbos e aspirados. Aceleração linear do carro, sem muito coice. Máquinas modernas em modelos antigos. Uma das tendências da customização é trazer novas tecnologias para dentro desses clássicos. Esse aqui é um Camaro 68, que a gente está modificando toda a parte mecânica. Então a carroceria está praticamente original. E tudo isso é parte de um projeto muito bem elaborado. Esse é um motor LS Chevy, um LS injetado, então é um motor muito mais moderno. A gente tirou a caixa de roda original e fez essa tampa mais quadrada e ao mesmo tempo ela fica mais estreita, então você tem um visual bem mais limpo, porém você tem muito mais espaço para encaixar o motor. Olha o tamanho desse motor. E para criar esses modelos, os customizadores vão além do desempenho. Conforto e inovação entram em pauta. Apesar desse visual old school, de um carro desgastado pelo tempo, um Mercury 1949, dá uma olhada o que tem aqui debaixo desse capô. O motor é elétrico, todo trabalhado. Um motor que tem uma potência equivalente a 400 cavalos, faz uma autonomia de até 600 quilômetros e velocidade máxima de 200 km por hora. Num Mercury 1949 que não faz barulho, não cheira a gasolina. Tem coisa mais moderna que isso? E o V8 aparente é só um artifício estético para esconder as baterias de um modelo da Tesla. Technology is moving very fast as well, so I think the whole world will have one connector for all systems. Tem duas formas de carregar a bateria. A primeira, lá na frente. Por que duas formas? Porque ele disse que hoje nos Estados Unidos tem uma briga muito grande. Aquela coisinha que a gente tem no Brasil com o problema de tomadas, modelos de adaptador de tomadas. Aqui é a mesma coisa. Então tem lá na placa da frente uma tomada maior e aqui tem um outro sistema menor, que é o sistema mesmo da Tesla, que é uma tomada diferente. Parece a tampa do tanque de combustível, mas não, é uma tomada menor e aqui você consegue carregar a bateria em apenas 1h30, 100% da carga, o que te dá uma autonomia de 200 milhas. O interior do Mercury também é show. O painel é um painel digital. Essa parte aqui do painel foi inteira construída, isso aqui são detalhes que lembram a grade. Os botões, eles usinaram todos os botões em alumínio e está tudo polido para lembrar os originais do carro. O rádio é um rádio original, porém você aperta esse botão, ele entra no Bluetooth. E aqui o vidro, olha só que bacana esse detalhe do vidro. Você quer subir o vidro, apenas um pequeno toque, descer, um toque nas maçanetas originais do carro. Tá aqui, virou a chave, apagou o painel, virou um carro 1949. Tá bom ou não? Não, ainda dá para ir além. Temos aqui um Mustang de 1968. Tá vendo essa lanterna que parece estar flutuando? Na verdade, isso aqui é um truque. É uma meia-lua de acrílico com a face jateada que conduz a luz lá de dentro e ainda lembra o visual da lanterna original. Mas a ideia do Tony foi envenenar o carro. Tascou um V8 da Ferrari F430 Turbo.
Bom, ele falou que o Mustang é um carro que todo mundo já fez de tudo nele. Então ele queria para uma coisa totalmente diferente, mudar, né? Ser o próximo passo da customização no Mustang. E realmente ele conseguiu, né? Foi por esse motivo que ele escolheu o motor de Ferrari para esse carro. Motor leve ou mais forte, nunca se muda sozinho. Eficiência só vale quando a segurança caminha junto. Como a gente está colocando um motor muito mais potente, a gente refez toda a suspensão para um sistema mais moderno e principalmente os freios. Então a gente tem disco de freio nas 4 rodas e aqui todo o sistema de freio muito mais compacto e mais moderno que o sistema original. Customizar é brincar com o passado e presente. E quem sabe, com obras que fiquem eternizadas. Alta octanagem. Na hora de abastecer... Essa é uma grande dúvida que eu sempre tive comigo, né? Será que a alta octanagem vai trazer um rendimento melhor? Então vamos fazer alguns testes em carros e motos. Que é uma moto de média e de alta cilindrada, mas um equipamento de medição. A gente vai fazer 2 testes, um de aceleração, outro de retomada. Aqui não vai restar dúvida. Primeiro, vamos entender o que significa um combustível com mais octanagem. O motor ele trabalha basicamente comprimindo uma mistura de ar com combustível. Quanto maior a compressão que ela faz essa mistura, mais rendimento o motor vai ter. E a octanagem indica a capacidade que o combustível tem de aguentar uma compressão maior ou menor. Aí, precisa um casamento adequado entre motores e combustível. Os motores, às vezes, não estão preparados para essa compressão maior. O volume desse pistão, o que ele percorre, tem 1 litro. Se eu comprimir ele numa área que tenha 100 ml, eu vou estar com uma taxa de compressão de 10:1, ou seja, eu comprimi aquela mistura toda numa área 10 vezes menor. A detonação é feita com a faísca da vela e os limites de resistência à detonação são medidos pelo número de octanas. A gasolina comum tem 87 e a Premium pode chegar a 97. A gente vai testar primeiro com a Premium e depois substituir pela comum e ver se no dinamômetro gera alguma diferença. Resposta no gráfico. A linha azul é a gasolina comum, a vermelha, a de alta octanagem. A injeção eletrônica detectou um combustível que não é muito bom, diminuindo assim a potência. E chegamos a um ponto máximo de 50 HPs apenas. Quando a gente trocou o combustível e passou a usar o combustível Premium, a injeção eletrônica não precisa corrigir o avanço de ignição e ele continua estável, chegando até 57 HPs. Logo, tivemos uma diferença de 7 HPs, apenas trocando o combustível. A aceleração no dinamômetro é bem mais radical que o pé do motorista. Quando a injeção eletrônica registra uma ignição mais eficiente, fica mais fácil de ver o que se perde de potência. Tô sentindo no meu pé que eu tô acelerando menos e o carro tá andando um pouco mais. Agora, a situação inversa. Vamos abastecer um esportivo com gasolina comum. Aliás, contrariando o manual do fabricante. Nós temos aí as linhas verdes, que é a gasolina Premium. Começou a potência um pouquinho acima do que seria normal. A hora que a injeção identificou que estava fora dos parâmetros dela, ela foi lá e modificou o que tinha que modificar. E aqui a gente vê muito nítido ela passando para baixo da outra linha e vindo com menos potência e menos torque. E se ela não faz isso? O motor quebra. Um carro aqui de 450 HP, já perdemos aqui, nessa diferença aqui, são quase 15 HP. Muita coisa. Bastante coisa. Agora, os testes de arrancada e retomada com as motos. Aqui nós temos nessa moto uma taxa de compressão de 13:1, tá? E nesse caso aqui, uma moto com 10,7:1, uma taxa um pouco menor. A largada é a 20 km por hora, para levar em conta a velocidade de reação do piloto. Na moto de média cilindrada, a gasolina com alta octanagem quase nem surtiu efeito. Com a esportiva, o ganho só aparece quando a rotação do motor vai lá pro alto. Tanto em carro quanto em moto esportiva, você tem que ter uma taxa de compressão maior para explorar melhor aquele motor. Nas retomadas, a moto de média cilindrada ficou só menos de meio segundo mais rápida com a gasolina Premium.
E por que no nosso teste fica meio padrão em relação à performance? Especificamente, a calibração dessas motos, elas são reguladas já pela fábrica com essa gasolina padrão, que é uma gasolina comum. Nas motos, a vantagem está na redução de custos de manutenção. A Premium preserva mais as peças. Regular o motor para aquele poder de octanagem maior, a diferença é muito grande. Em dinamômetro, quanto que isso representa? Olha, dependendo do motor, de 6 a 10 cavalos até de diferença, só em acerto de injeção. O preço da gasolina de alta octanagem fica cerca de 30% acima da comum. A gasolina de alta octanagem ela é melhor para o motor. O desafio está em nós produzirmos uma gasolina de alta octanagem barata. Aí entra o álcool. O álcool tem uma grande vantagem. O álcool tem uma octanagem muito alta. E na hora que você mistura isso na gasolina, você consegue ter uma mistura de alta octanagem. Ou seja, você consegue ter uma gasolina que tem uma octanagem boa. Auto Esporte. Versões com motores turbo e aspirado convivem juntos dentro das marcas. O turbo ganhou espaço. Uma solução para trazer desempenho em motores menores. E permanece como um tempero quente nos esportivos. Versões com motores turbo e aspirado convivem juntos dentro das marcas, em carros diferentes e até no mesmo modelo. O que muda é a proposta de cada um. Vamos pegar alguns exemplos. HB20, Honda Civic, tem as experiências da Porsche. Dentro do carro, o motor aspirado e câmbio manual, a gente não pode ser mais raiz do que isso. No circuito de Estoril, em Portugal, a brincadeira fica bem divertida. O Cayman 718 GTS tem motor 4.0 de 400 cavalos. A gente tem um torque muito linear. Outra coisa muito interessante no motor aspirado é ser muito mais previsível na tocada. Diferente do turbo, que você tem que acelerar e esperar praticamente um coice na aceleração. Porque quando o turbo começa a encher, entregar torque no motor, você tem que segurar o carro de qualquer jeito. 230, meu amigo. Terceirinha, se atira na curva. Vamos lá, só uma freadinha. Ó. O Cayman já teve um motor turbo, mas em busca desse tipo de resposta, apostou no aspirado novamente. Já o 911 Carrera S agora só vem na versão turbo de 450 cavalos. De 0 a 100, esse carro aqui, ele ficou 4 décimos mais rápido do que a versão anterior, que é uma eternidade se você pensar que apenas por 1 milésimo ou 1 décimo define quem larga na pole position na Fórmula 1 ou em segundo lugar. A utilização do motor aspirado é bastante adequada para aqueles clientes que buscam o comportamento do veículo mais utilizado em pista. São motores menos complexos, com menos interferência tecnológica ou interferências no motor. Já o motor turbo, por outro lado, pelo fato de ser sobrealimentado, ele gera alta potência e torque, com uma redução de consumo de combustível e emissão de poluentes. Com isso, ele gera um espectro de aplicação mais ampla que o motor aspirado. Vai lá fora. Freia reto. Em um motor aspirado convencional, o ar chega aos cilindros pela pressão atmosférica. Quem gosta de andar em carros de corrida, e principalmente na pista, vai preferir um carro aspirado porque ele é mais previsível, principalmente quando você aperta o acelerador. Você consegue entender o que é que o motor vai fazer naquele momento.
Com o sistema turbinado, o ar aproveita também os gases de escape. Isso aumenta a velocidade do fluxo de ar e a pressão no motor sobe em relação à pressão atmosférica. O consumidor aprendeu que as novas gerações de motor turbo associa um melhor torque em baixa rotação graças à turbina. E é isso que o veículo precisa no dia a dia para se movimentar com mais agilidade, associado, com um baixo consumo de combustível. Mesmo sedã, suspensão independente na traseira, câmbio CVT e até o pneu é idêntico. A única diferença entre esses dois é o motor. Esse 1.5 turbo e esse aqui 2.0 aspirado. Com esse cronômetro, eu vou medir o tempo de cada um deles. Vamos nessa? Antes de largar, olhe nos dados. Repare que o motor turbo gera mais potência e menor consumo. Estou no câmbio automático normal, sem o controle de tração ligado, certo? Coisa que eu percebo é a aceleração linear do carro, sem muito coice, principalmente nessas curvas aqui que o carro precisa de mais torque para subir essa rampa aqui na pista. Talvez o aspirado perde um pouquinho perante ao turbo, mas eu tenho uma aceleração bem mais linear. De forma linear a gente fez a volta e é isso. 51 segundos e 37. Agora com versão 1.5 turbo. Foi. Bem melhor nessa arrancada aqui, principalmente quando ele chega a mais ou menos 4.500 giros, né? A grande diferença vai ser nessa parte da subida aqui. Esses 23 cavalos, esse torque a mais no turbo vai fazer uma grande diferença. Ele continua crescendo, né? Quanto mais giro tem o motor turbo, mais torque ele ganha. Vamos ver aqui, o tempo de volta, vou parar. Uf. Olha lá. Entre os carros de volume que têm as duas opções, a regra tem sido motores aspirados para as versões de entrada e intermediárias. Turbo para as topo de linha. No HB20 1.0 turbo com 120 cavalos de potência, são 40 cavalos a mais do que o 1.0 aspirado. Uma potência muito próxima de modelos 1.6 sem turboalimentação, 130 cavalos em média. Ou até mesmo se você precisar de uma aceleração um pouco mais repentina. O turbo, ele entrega um torque muito maior, principalmente num giro um pouquinho elevado. Por isso que é bom você entender como dirigir o carro para você aproveitar da melhor maneira esse extra de torque no carro e no motor. Acelerando aqui, a gente percebe que ele empurra bem melhor do que na versão aspirada. A versão aspirada desse 1.0 tem outro jeito de subir o giro. Neste caso é um câmbio manual. Na cidade esse câmbio fica um pouco menos prático, mas na estrada ele pode facilitar uma ultrapassagem, justamente porque você pode fazer uma reduzida um pouco mais rápido do que o câmbio automático, acelerar para poder ultrapassar. O torque ele começa a entregar mesmo a partir de 4.500 giros. A grande diferença é realmente a potência entre o aspirado e o turbo. Nesse caso aqui, a gente fica um pouquinho mais para trás. Atualmente, na família HB20, nós temos um percentual de venda de motor turbo na casa dos 20%. E esse percentual ele já é maior, por exemplo, do que as vendas de motor 1.6, que estão na casa dos 15%. Então a gente acredita que ainda há espaço para crescer ainda mais esse percentual de vendas de motor turbo, na medida que esse mercado se desenvolve cada vez mais e o consumidor vai ficando mais ciente também dessas novas tecnologias. As escolhas ficam por conta do motorista saber como dirige melhor e quais os trajetos que costuma fazer. Para pilotar em Estoril, tem horas que até se esquece se o motor é turbo ou aspirado. Eu tenho o meu carro que tem um limite de 7.700 RPM. Utilizo a embreagem para troca de marcha, então a embreagem ela tira, desacopla o motor e eu consigo ter mais controle do meu carro. Imagina isso aqui na década de 80, 90, correndo de Fórmula 1.
Em 84 a 96 a gente tinha curvas bem mais estreitas e com área de escape limitada. Ou seja, o risco era sempre iminente, né? A gente tem sempre um risco elevado quando a gente utiliza pistas antigas. Essa aqui foi reformada em 1997, tiraram algumas partes da pista para que ela ficasse com os padrões de segurança moderno, mas mesmo assim tem muita história e muitos pilotos passaram por aqui, famosos pilotos, campeões mundiais, né? A gente está falando de Niki Lauda, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost. Caramba, é muita emoção. É isso, um ótimo domingo pra você, se cuida. Tchau.